Como prometido, hoje eu voltei para falar sobre o primeiro livro lido na maratona, né, que foi o Retorno a Brideshead, que também é o primeiro livro de 2018 da TAG. Esse daqui é só a luva que acompanha o livro, a capa dele mesmo tá aqui. É um livro do Evelyn Waugh, eu acho que é assim, depois de dias, semanas tentando achar a pronúncia correta dele, eu acho que é desse jeito que se pronuncia. Esse é um livro que dividiu muita opinião entre os assinantes da TAG. Eu acho que quem não amou esse livro detestou ele completamente. Eu particularmente gostei, né? Depois que eu comentar o que se trata a história, vai ficar mais claro para vocês o porquê que eu gostei desse livro. Mas eu acho que ele não é vendido da maneira exata. Ele é tido como um livro de memórias, mas eu acho que na verdade ele é um livro que conta duas histórias diferentes, duas histórias distintas, em períodos diferentes, porém com o mesmo protagonista, com o mesmo personagem. Não existe aqui no livro um fluxo de lembrança muito claro, como por exemplo acontece em Lolita do Nabokov ou como no Vestígios do Dia do Ishiguro. Na história ela começa no período de guerra e logo depois há uma quebra, uma cisão, então ele começa a falar sobre o que aconteceu na região de Brideshead, né, na mansão de Brideshead, e lá no final ele retoma o que aconteceu no início, ou seja, ele volta para o período da guerra, que é quase como se fosse um mero detalhe, né? Aquilo não faz tanta relevância, não tem tanta importância para a história. Então, assim, o que está naquele miolo, o que está no centro do livro, 80% ou até 90% da história é o que acontece lá. Por isso que eu não acho que ele seja um livro de memória. Eu acho que ele vai citar apenas 2 pontos da vida desse personagem, que ele serve como âncora, como ponto em comum nesses 2 períodos de tempo. Mas como se dá essa história? Na verdade, ela vai começar na Segunda Guerra com uma tropa que é capitaneada pelo Charles Ryder, que é o nosso protagonista aqui do livro. E eles chegam nessa região sem saber exatamente o que é que se trata, o que é que tem lá, mas eles encontram uma mansão, uma casa, que o Charles acaba reconhecendo porque ele já esteve lá muitos anos atrás, quando ele ainda era jovem, e lá ele conheceu uma família na qual ele teve uma proximidade muito grande, que é a família Marchman, né? Então, isso faz com que ele acabe relembrando tudo que ele já viveu, e aí sim há esse retrocesso de tempo, e a história inicia já com Charles mais novo, na faculdade, que é quando ele conhece o Sebastian Flight. O Charles e o Sebastian, eles são apenas colegas de faculdade, eles acabam se aproximando por conta de alguns amigos em comum que eles têm, eles fazem parte do mesmo grupo. Mas o Sebastian sempre despertou uma curiosidade, um interesse no Charles, porque ele vem de uma família muito rica, então ele tem um estilo de vida muito pomposo, muito extravagante, então isso acaba chamando a atenção do Charles. Eles acabam até dividindo a mesma moradia, né, no campus da universidade. Isso faz com que eles cada vez mais se aproximem, e há sim uma certa conotação de aproximação sexual e romântica entre os dois, mas isso não é muito investigado, não é muito utilizado. Esse recurso ele é apenas citado, mas ele não é destrinchado pelo autor durante a história. O foco da narrativa, então, não seria a relação do Charles com o Sebastian, mas sim do Charles com a família Marchman, né, que é a família que reside na região e na casa de Brideshead. Então, na verdade, o personagem do Sebastian seria só o fio condutor que fez com que o Charles adentrasse aquele meio. O Charles não tem muitas referências de família, porque ele não tem laços profundos com o pai. A mãe dele já é falecida, então quando o Sebastian acaba levando ele nos feriados, em datas comemorativas para passar, ao invés de passar com o pai dele, ir para a casa da família do Sebastian em Brideshead, é que o Charles vai começar a ver a rotina e a dinâmica de uma família, como que ela funciona. Mas não fica muito claro também o quanto que isso é uma curiosidade natural do Charles, ou se isso é apenas um interesse para que ele adentre aquele meio, porque ele é uma pessoa de classe média baixa, e ele acaba ficando muito fascinado por aquele meio, onde aquela família tem todos os recursos que ele nunca teve, que ele agora pode ter por conta da proximidade com essas pessoas. Então, uma vez inserido dentro daquela casa, que a gente vai perceber que, na verdade, a história ela trata de um relato da vida de pessoas que são desajustadas socialmente, né? De pessoas que têm erros, pessoas que são falhas e que não têm medo nem receio de esconder isso. O Sebastian, por exemplo, é uma pessoa que tem problemas seríssimos com o álcool, inclusive vários problemas, vários dilemas que acontecem durante todo o livro é por conta disso. A irmã dele é uma pessoa que ela não mantém uma relação boa com o marido, né? Ela é uma mulher adúltera, ela trai esse marido. O irmão dele mais velho, que se chama Brideshead,
é uma pessoa muito tacanha, muito rigorosa, muito exigente. O pai dessa família não tem uma vida ativa dentro de casa. Ele passa a história inteira em outro local, numa outra cidade, morando com outra mulher. E, inclusive, o próprio Charles também tem essa questão que eu já havia mencionado, de que aparentemente ele não se aproximou por uma questão pessoal de afinidade daquelas pessoas, mas sim porque ele tem o interesse de ascender socialmente junto com elas por conta desse contato que ele acabou encontrando, muito embora isso não fique muito claro em qualquer momento do livro. A questão da religião é outro ponto muito forte dentro da história. A família ela é muito católica, ela é muito religiosa, é muito rigorosa com isso. Eles exigem das pessoas o tempo todo que elas sigam os preceitos cristãos, muito embora eles não pratiquem aquilo que eles falam. Ou seja, há uma crítica social e religiosa do autor também nesse ponto. O texto que o Evelyn escreve aqui ele é muito simples, ele é muito claro, mas ele é muito rico em detalhes, né? Os personagens são descritos de uma maneira muito minuciosa, né? Eles são realmente muito profundos, né, em termos de personalidade. Por exemplo, aquelas pessoas que são aparentemente chatas na história, elas são assim porque, de fato, elas são pessoas chatas, são pessoas muito exageradas, são pessoas que possivelmente na vida real ninguém gostaria de estar perto. Ou então aquela pessoa que é mais irritante ou que ela é mais calma, ela é mais contida, tudo está ali por um motivo. E isso fica muito claro, até mesmo na maneira como ele utiliza os recursos narrativos dentro da história. E aí nesse ponto eu fiquei até me perguntando, né, depois que eu terminei de ler o livro, que eu fui ver os comentários das pessoas lá no aplicativo da Tag, e eu fiquei pensando o quanto que a descrição que um autor faz dos personagens, o quanto que ela é tão bem construída, o quanto que ela é tão bem feita, isso pode refletir na maneira como as pessoas acabam visualizando e entendendo aquela história. Então, que impressão isso vai deixar nesse leitor? Porque se as personagens elas são pessoas chatas, são pessoas repulsivas, são pessoas que você não tem a menor empatia com elas, isso pode acabar gerando também uma repulsa com relação àquela história e, consequentemente, com o livro. Eu não estou dizendo aqui que qualquer pessoa que não tenha gostado do livro ou não tenha gostado da história seja por esse motivo ou por causa disso, né? Se você ler o livro e não gostar, pode ser por uma infinidade de coisas. Você, de repente, não gostou da maneira como o autor escreveu, você não gostou da história como um todo, né? A leitura não fluiu, enfim, pode ser N motivos. Mas foi algo que eu fiquei me perguntando depois que eu li o livro, depois que eu senti, sim, um pouco dessa repulsa com relação a esses personagens, e principalmente depois que eu vi a maioria dos comentários negativos com relação a essa obra lá no aplicativo, né? Tudo acontece aqui por um motivo, tudo tem uma sequência e um motivo lógico porque acontece de acordo com o contexto histórico que está aqui. O Evelyn aqui nesse livro ele é muito crítico e muito irônico, mas ao mesmo tempo ele é muito sutil. Ele apenas cutuca a ferida, mas ele não expõe ela com tanta veemência, com tanta clareza, né? Ele vai incitar uma discussão, ele vai começar uma fagulha, começar uma centelha e vai deixar que a nossa imaginação seja o combustível para o que ele inicia aqui. Em resumo, esse foi sim um livro que eu gostei. Eu não cheguei a favoritar o livro, mas eu também passei longe de detestar a história. Então, se você teve a oportunidade, me conta aí nos comentários o que é que você achou da história, ou o que é que você pensa acerca das coisas que eu comentei sobre ele aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada também. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. A gente pode conversar um pouco mais por lá. Fazer um comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.